Então a gente vai ver outros tipos agora, né? Já viu, né, o cadeia, minto. Já viu o caractere. Agora a gente vai ver o cadeia, né? Então o cadeia, a definição dele é a seguinte: é uma sequência, né? Geralmente chama de cadeia de caracteres. Então, cadeia de caracteres é uma sequência ordenada de caracteres ou símbolos, ou misturado, né? Escolhidos a partir de um conjunto pré-determinado. Então, se aqui a gente tem o caractere, aqui do lado a gente tem a cadeia de caractere. Cadeia de caracteres. Ah, que no final das contas vai ser a união, né, de várias letras. Tipo a famosa frase Alô Mundo. Né? Isso aqui é uma cadeia de caracteres. Né? O que representa ela, o que define que ela é uma cadeia de caracteres nas linguagens de programação, ou mesmo no pseudocódigo, são esses símbolos aqui. Ó. Abre chave dupla, fecha chave dupla. Aspa dupla, muito, né? Aspas dupla. Fecha aspas dupla. Né? O que vem entre uma e outra é a nossa cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres. Você também pode conhecer, né, por texto, certo? E a ideia de representar ela, né, antes, né, a gente tem cadeias de caracteres, elas são compostas não só por letras, né, maiúsculo e minúsculo. Ela pode ser composta por números também, minha e símbolos. Idade é maior que a sua. Por exemplo, isso é um exemplo válido de cadeia de caractere. Outro exemplo. Hoje é dia 21/9/2021. Isso é outro exemplo de cadeia de caracteres. Então, o que tiver dentro das aspas duplas, né? Entre as aspas duplas, você considera como sendo uma cadeia de caractere. E cada um desses símbolos é um caractere, né? Um caractere. Então, qual que é a sintaxe, né? Geral, né? Que eu chamo aqui só de ideia, né? Para a gente criar a sua cadeia de caracteres, você vai criar o tipo cadeia de caracteres, né? Com um texto, né? O nome de uma variável. E vai atribuir a ela, a essa variável, um valor, né? Esse aqui, ó, o valor mundo. E aí a gente tem aquela mesma sintaxe, ó. Aqui a gente tem o tipo da variável. A gente tem
o nome da variável a gente tem o símbolo de atribuição e a gente tem o valor, né? E esse valor tem que ser, ó, igual ao tipo. Certo? O próximo tipo que a gente encontra bastante, né? Faltaram os exemplos. Se a gente estiver falando de Portugal, por exemplo, deixa eu puxar aqui para cá. Portugal, eu estaria falando de caractere. Aqui o nome igual alô mundo. No Portugal só tem uma coisinha. Deixa eu corrigir aqui, né? É cadeia, não caractere, né? Nome recebe alô mundo. Seria um código válido lá em Portugal. As mesmas características daqui, ó. O tipo, o nome, a atribuição e o valor. Se a gente estivesse falando em C++, a gente teria isso aqui, ó. std, string, nome, recebe, alô, mundo. Faria a mesma coisa. Ponto e vírgula. Se a gente estivesse usando PHP, a gente teria isso. Nome, recebe, alô, mundo, né? Esse símbolo aqui, ó, do PHP é diferente, né? O símbolo de cifrão, ele serve para dizer que isso aqui é uma variável, né? Então as variáveis, né, no PHP elas são escritas assim, com o cifrão antes. Questão de escolha da linguagem, né? Se a gente estivesse usando o Dart, por exemplo, que é a linguagem nova da Google, né? A gente estaria usando assim, ó, string nome igual alô mundo, assim, né? E isso seria nossa cadeia de caractere. E o último tipo é o tipo lógico, né? Então, tipo lógico a gente sabe que é verdadeiro ou falso ou verdadeiro ou falso. Certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que você precisa saber a tradução, né, disso aqui para inglês. O verdadeiro você pode chamar de true e o falso de false, né? Isso aqui são os valores verdade e falso em inglês, né? Você vai ver isso aí em várias linguagens de programação. E o tipo lógico ele também vai seguir aquela mesma ideia, né? Exemplos aqui de tipo lógico, né? Seria,
você vai ter o tipo lógico, especificação do tipo da variável, o nome da variável, a atribuição, que pode ser true ou pode ser false. E somente um desses dois valores, né? Verdade ou falso. Existem linguagens que você permite atribuir a uma variável do tipo lógico valores numéricos, né? No caso de C, no caso de C++. Mas geralmente o ideal é que você utilize, né, os tipos numéricos, né, os tipos true e false, né, verdade ou falso. Vou colocar aqui em português, né, verdadeiro e falso, né, porque aqui é a parte da ideia. Então, aqui novamente é o tipo da variável. Aqui a gente vai ter o nome da variável. E aqui, né, o valor da variável, a atribuição e, novamente, o valor tem que ser igual ao tipo. Se é tipo lógico, tem que ser verdadeiro ou falso. Se é caractere, tem que ser tipo caractere, valor caractere. Tem cadeia de caractere, tem que ser uma cadeia de caractere, né? E isso como é que é refletido nas linguagens, né? Esse tipo lógico, em Portugal, você vai ter lá, né, o tipo lógico. Se a gente tiver no Portugal, a gente vai ter assim, ó. Lógico, nome, recebe, verdadeiro, né? Isso aqui seria Portugal. Se a gente estivesse usando C, C++, né? C++, por exemplo, a gente teria o tipo bool, né? booleano, nome, recebe true. Se a gente estivesse usando Dart, a gente teria var, nome, recebe true, né? E assim vai, né? O tipo lógico, ele é também conhecido como tipo booleano, né? Baseado na álgebra de Boole. Também ele é booleano, né? Deixa eu escrever direitinho. Tipo booleano. Certo? Então esses são os principais tipos, né? Representantes de tipos de variáveis. E aí a gente volta para essa analogia que eu fiz, né? Então é como se essa gaveta só recebesse números, ou só recebesse letras, ou só recebesse um conjunto de letras, textos, né? Ou só recebesse tipos lógicos, né? Existem outras variáveis, outros conceitos que fazem com que essa gaveta receba qualquer um dos tipos, né? Mas a gente não vai complicar. Inicialmente a gente tem que aprender isso, né? Tudo isso que a gente fez agora foi só aprender. Se a gente voltar aqui para nossa lista de coisas básicas para aprender uma linguagem, né, de programação, a gente fez só o passo 2, ó. Atribuições, variáveis e seus tipos, né? A gente nem falou de comentários, nem as outras coisas. A gente já viu condições, a gente já viu laços usando, laços condicionais usando fluxograma, né?
Aí agora a gente vai ter que aprender a usar uma linguagem de programação ou pseudocódigo, né? A gente pode começar com Portugal. É interessante. Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo Portugal, eu vou mostrando essas operações em outras linguagens. Então, com isso, a gente termina na aula de hoje. Tem alguns exercícios que a gente ainda vai fazer, né? Na aula de hoje eu não vou colocar exercício, mas amanhã eu vou resolver alguns exercícios, misturando sempre fluxograma e Portugal, inicialmente. E aí a gente vai crescendo o conhecimento e entendimento sobre as linguagens de programação, até vocês se sentirem mais confortáveis para resolver problemas mais difíceis. Tá? Então, com isso a gente termina. Até a próxima aula. Valeu!